Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Os trabalhadores portuários do Brasil se mobilizam contra iniciativas de acabar com a exclusividade de contratação de trabalhadores avulsos pelas companhias portuárias. No começo deste mês, o Porto e Negócios conversou com o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias. A FENOP, junto com outras duas entidades, a Abratec e a ABTP, acionaram o Supremo Tribunal Federal contra o trecho da Lei dos Portos, que estabelece parâmetros para a contratação de trabalhadores portuários avulsos, que prestam serviços, eventualmente, sem carteira assinada. Como preza o bom jornalismo e como compromisso do Porto e Negócios sempre será pela cobertura imparcial de temas, o programa de hoje recebe o presidente da Federação Nacional dos Estivadores, José Adilson Pereira. Também participa do programa Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Adilson, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e por ser a voz dos estivadores Portos e Brasil afora. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. A gente vem participar de algum programa que é do Complexo Portuário de Santos, é um orgulho, né? E a gente representa e posso ser a voz de todos os trabalhadores portuários do setor, da capatazia, estiva, conferentes, neste grande debate, nesse grande momento em que o Brasil está efervescente discutindo essas questões. Seja bem-vindo. Técio, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço o Adilson por ter aceito o nosso convite e a você que está em casa e acompanhando a gente pela internet. Adilson, por que a federação é contra o fim da exclusividade na contratação de trabalhadores avulsos portuários? Primeiro, porque ela desemprega os trabalhadores portuários, ela faz precarizar a mão de obra do jeito que está querendo ser feita. A exclusividade foi um pacto social, né? E aí nós estamos falando de coisas de 30 anos atrás, lá na Lei 8.630, quando saiu a gestão da mão de obra, que era definido na CLT e passava pelos sindicatos de trabalhadores portuários, muito bem definido por lei, e passou para o órgão gestor de mão de obra. Um órgão gestor que é dos operadores portuários, que é do setor patronal, que ele coordena e que tem a responsabilidade de fazer a gestão da mão de obra. Nesse pacto social, cumprimos um item da 137, que é manter o registro e o cadastro dos trabalhadores portuários. Não é só no Brasil, é no mundo. A nossa profissão e o que nós somos em termos de importância para cada país, é fundamental que os trabalhadores portuários tenham um registro em algum lugar. No Brasil, esse lugar é o órgão gestor de mão de obra. Então, é o seguinte, nós estamos 30 anos depois da lei e o setor patronal teve a responsabilidade de cumpri-la. E aí, infelizmente, ele usa agora, não cumprindo tudo que tem que ser feito e fala, a lei está derrotada. Mas, peraí, foi ele que não fez a parte dele. Quando você diz que o setor patronal não fez a parte dele, você fala isso em que sentido, Adilson? Primeiro, ele tem a responsabilidade de treinar os trabalhadores portuários. Aí, normalmente, a gente chega aqui no programa e fala, mas os trabalhadores portuários não têm o treinamento, porque ele não deu. É responsabilidade dele isso. Aí normalmente ele joga, não, mas porque o treinamento é por causa do DPC, mas na hora que ele quer contratar fora do sistema, ele treina o trabalhador para atender o que vocês comentaram de atender as novas tecnologias. Por que não treinar o trabalhador do sistema? Ele é responsável para fazer a organização da gestão da mão de obra, ou seja, dimensionar os quadros, ver quantos trabalhadores precisa no complexo portuário para atender o trabalhador avulso e para atender o trabalhador vinculado. E treinar esses trabalhadores. Por que não fez isso? Por que não trabalhou isso?
Aí vem um grande problema, que é a negociação coletiva. A nossa lei é vocacionada para a negociação coletiva. As partes têm que negociar. Sabemos quais são os nossos problemas na negociação, mas sabemos que o setor patronal cria vários itens para poder que ela também não avance. Aí com isso, depois eu chego e falo, ninguém aceitou, ninguém quer, não fiz essa etapa de organização da gestão, de negociação das relações de trabalho, não tem ninguém, então eu quero contratar fora do sistema. Mas como se o sistema é dele, se é ele que gere, se é ele que tinha a responsabilidade de cumprir a legislação portuária. Então é por isso que a gente fala que os quesitos da lei não estão sendo cumpridos. As federações hoje defendem que nós temos que consolidar a aplicação das legislações portuárias. Consolidando a legislação, aí sim, vamos ver o que falta fazer ou não para a gente atingir o objetivo. Então, por isso que a gente fala que ele não está cumprindo o seu papel e, infelizmente, joga isso em culpa do trabalhador. Parece que nós, com toda essa potência que é o Brasil nos complexos portuários, simplesmente não avançamos, não trabalhamos, mas se ele tem a responsabilidade da organização da gestão agora. Você diz isso com relação ao OGMO, que teoricamente deveria organizar a gestão da mão de obra portuária. Sim, exatamente, e digo isso também das relações de negociação coletiva. Se eu quero pegar trabalhadores para vincular, e que na nossa opinião os dois sistemas têm que trabalhar muito bem, eu tenho que treinar ele no órgão, eu tenho que ter trabalhadores suficientes para isso. A gente escuta alguns discursos de dizer, não, mas não tem trabalhador suficiente. Sim, hoje no Brasil nós temos pelo menos 10 portos que precisam gerar emprego trabalhador portuário avulso. E nós defendemos que o avulso não é contra o vinculado. O Brasil é intensivo em carga geral. Ele não é só container, ele é intensivo em mão de obra em algumas cargas gerais, como siderúrgico, sim, granito, celulose. E aí o trabalho avulso se encaixa muito bem economicamente nisso. E a gente tem como trabalhar assim os dois sistemas, um ajudando o outro. E não um contra o outro, como normalmente é colocado pelo setor patronal. Qual é a tua opinião a respeito daquele fundo milionário da Marinha que existe e que deveria ser utilizado para justamente capacitação dessa mão de obra do trabalhador e que a gente sabe que não é o que acontece? Eu fico muito triste com isso, porque do jeito que é feito o treinamento hoje, eles nos desempregam. Escuto muitas vezes você falar, mas ele não tem capacidade. Exatamente porque esse recurso, se ele fosse todo aplicar para treinar os trabalhadores portuários, nós teríamos a capacidade do que se pede em termos de tecnologia. E os novos trabalhadores entrantes no sistema seriam formados também para poder atingir isso. Então hoje esse fundo não está sendo usado. Se fosse usado, nós estaríamos na condição do que se fala, do que precisa de trabalhadores para as novas tecnologias, mas infelizmente isso está nos desempregando. Então temos grandes debates sobre isso, de que esse 2,5, que é do setor patronal, que ele que contribui para isso, retorne para treinamento portuário. Isso sim eu acho que vai não só ajudar os trabalhadores existentes, como os trabalhadores que precisam entrar no sistema, que infelizmente hoje existe um bloqueio da entrada de novos trabalhadores, com que objetivo? Reduzir a equipe de trabalho, ou chegar a esse ponto de dizer que não tem trabalhador avulso para poder ser vinculado e não ser preparado para isso. Então esse sistema tem nos desempregado. Apesar de a gente ter um respeito muito grande pela Marinha do Brasil, porque quando a gente olha um país onde um trabalhador é treinado com a chancela, com o símbolo da Marinha do Brasil, isso traz muito respeito para o nosso registro profissional. Então isso deveria ser uma coisa muito positiva. Mas infelizmente com o contingenciamento que ocorre nos recursos devido à política do governo federal, não retorna para os trabalhadores portuários o treinamento que ele precisa e que o setor patronal precisa para atender as altas tecnologias que estão chegando aí. Repito, está nos desempregando. Técio, como bem colocou a Adilson, a falta de qualificação e a falta de capacitação, ela tem se tornado excludente. Quando a gente pensa, por exemplo, nas necessidades que existem hoje dentro do ambiente portuário e onde a gente sabe que algumas funções que por muitos anos foram desenvolvidas pelos homens hoje são automatizadas ou estão de forma comandadas pela tecnologia. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que trazer é que esse lapso entre o dinheiro que o setor portuário deposita no governo, né, que é 2,5% aí da receita, né, das operações, fica no fundo e o fundo não retorna para o treinamento, é prejudicado o trabalhador e é prejudicado, os terminais também são prejudicados. Eles acabam, inclusive, recolhendo mais de uma vez, né? Recolhendo 2 vezes. E aí o grande problema qual que é?
quando a gente já falou várias vezes aqui no programa sobre meritocracia. Sim. Né? Só é possível você estabelecer um ambiente meritocrático quando existe de fato capacitação e treinamento. Né? Porque se você dá oportunidade para pegar 2 trabalhadores, se dá oportunidade para os 2 de fazer os mesmos treinamentos, né? Eu brinco que esse aí é um problema do homem, né? Você vai ter a pessoa que vai aproveitar aquele treinamento com esmero, que vai se dedicar ao treinamento, e aquele que não vai. Isso para qualquer ofício, para qualquer profissão, né? Mas precisa ter esse treinamento. E hoje o setor portuário sofre, e aí é o problema do capital e do trabalho, dos 2 lados, né? Sofre com essa ineficiência do governo nas transferências dos recursos para a execução dos cursos. Adilson, a FENOP, o Sérgio Aquino, quando esteve aqui, disse que por alguns anos, né, nos últimos anos, ele vinha conversando com as federações dos trabalhadores, deixando claro que existia um prazo para que essa questão da exclusividade não fosse judicializada. O que faltou para haver um consenso? Paciência deles. Não foi ele que começou, foi exatamente eu, quando assumi a presidência da Federação Nacional dos Estivadores. Peguei todos os conceitos que a federação tem definido em reunião do Conselho em plenária nacional, chamei a FENOP e falei, gostaríamos de ter um contrato nacional. No primeiro momento, a FENOP, não quero. Então, sim, vamos fazer um tratado político. Porque o Brasil precisa dessa orientação técnica, principalmente das federações, para que as negociações coletivas andem regionalmente. Para que os trabalhadores façam o seu papel, mas para que os operadores portuários também. Uma linearidade, um equilíbrio Exatamente. Entre aquilo que precisa e aquilo que deve ser aquela orientação acordado. nacional. Então, nós começamos essa discussão, não é isso? Nós trabalhamos muito bem a organização da gestão da mão de obra. Nós chegamos ao entendimento da organização da gestão da mão de obra. Um ponto não conseguimos chegar, que é o quê? Não, se não resolveu, o órgão faz. Não, nós não aceitamos isso. Se a lei é vocacionada à negociação, nós vamos praticar isso de forma clara. Tanto que essa proposição de organização da gestão da mão de obra, nós estamos levando o Fórum Permanente do Governo Federal no Ministério de Portos e Aeroportos, para a gente tentar fechar a organização da gestão da mão de obra no memorando nacional. Mas nós somos contra o rompimento da exclusividade. E aí a FENOP pediu para legalizar tudo que ele fez de ilegal ao longo do tempo. Tem coisas que temos que avaliar no que foi proposto, mas nós não aceitamos isso, romper a exclusividade do jeito que quer. Por quê? Porque nós achamos que temos que fechar a organização da gestão da mão de obra, nós temos que fechar as relações de capital e trabalho, até para a contratação do vínculo. O problema é que o setor patronal não quer definir a regra de salário, não quer definir a regra que vai ser vinculado dentro desse sistema que eu estou falando de equilíbrio de avulso e vinculado. Então, nós não chegamos ao entendimento de romper a exclusividade. Tá certo? Porque nós temos que ter organização da gestão da mão de obra, negociar as relações de trabalho, aí as partes vão ver se tem ou não. Se eu estou dizendo que no porto precisa de ter emprego em mais 10 portos do Brasil, eles estão represando para não botar mais gente, para poder atender o que se quer do vínculo empregatício. Mas para isso eu preciso negociar as relações de trabalho. Então o que faltou é esta evolução das coisas. Mas os outros itens nós caminhamos muito bem. Então, infelizmente, não houve a paciência de chegar nisso, eles romperam quando foram para uma ADI, né, por uma ADI para poder discutir a exclusividade. Então, neste ponto, rompeu. Mas nós estamos levando o que nós chegamos de consenso para o Fórum do Ministério de Portos e Aeroportos para tentar fechar esse consenso nacional de organização da gestão da mão de obra, que eu posso detalhar mais o que é isso. Deixa eu ver se eu entendi. Assim, uma das coisas que você colocou foi o fato da negociação vamos dar o exemplo de um piso salarial regional, por exemplo, para diferentes categorias, diferentes escalas, né, e classes de trabalho. Por que não se avança, como em qualquer outra categoria de trabalho, né? Vou pegar o sindicato dos torneiros mecânicos do ABC. Lá existe uma discussão sobre o piso salarial e, obviamente, todas as condições de contorno do trabalho de um torneiro mecânico. Existe ambiente para fazer essa discussão, e aí nós estamos falando, obviamente, de mão de obra vinculada, né? Sim. De estabelecer qual é a regra do jogo para o vinculado, mínima, porque uma das coisas que a gente ouve muito nos bastidores é que existe uma assimetria negocial quando se vincula, né? Porque o sindicato perde o poder de negociação de defender esse vinculado. Eu queria entender melhor como é que a federação enxerga a participação da federação, obviamente,
nesse processo de negociação com os terminais, de, por exemplo, estabelecer, o piso X. Um guindasteiro que opera um STS, né, um portainer. Qual que é o piso salarial desse guindasteiro? Eu acho que sim, nós estávamos fazendo essa discussão muito salutar. Né? Nós defendemos, como eu estou negociando com aqui no Vitória Espírito Santo agora, no terminal de Vila Velha, os conferentes. Nós colocamos claro o que a gente acha que é o piso salarial do trabalhador portuário, até por causa da paridade de coisas que existe. Se eu sou um trabalhador avulso, vou naquele terminal, em 6 horas ganho X reais, esse é um padrão de coisa para poder se discutir. Esse seria um piso? Esse seria uma base de cálculo para isso. Né? Quanto que ele vai trabalhar no mês? Eu vou conseguir chegar a um salário. Chegando a esse salário, nós chegamos ao entendimento disso. No mundo se diz que o avulso ganha 20% a mais do que o vinculado. Mas exatamente porque ele tem um risco. Porque os portos, o Porto Bom, e aí eu falar isso para você parece que é brincadeira, né? Mas o Porto Bom é que tem 60% de ocupação, 40% de ociosidade, para que ele não tenha demuge, não tenha um navio esperando lá fora. E aí por isso que o avulso é um pouco mais caro. Então nós fazemos essa padronização de discussão salarial. Foi colocado, não, nós queremos que seja a média do órgão. Depende, quando eu pego a média do órgão, eu puxo para baixo em algumas cargas, ou seja melhor ou não. Então nós estávamos nessa discussão e eu acho que tem como a gente chegar a um padrão nacional e fazer avançar as negociações de vínculo empregatício. Como também a representação de todos os trabalhadores, e aí não é só portuário avulso, de portuários, são os trabalhadores portuários. Hoje o que os terminais fazem, o que pega? Pega um sindicato que eu chamo de amarelo. É o terminal de produto siderúrgico. Eu vou lá e pego o sindicato de metalurgia. É um terminal de contêiner, eu pego o sindicato de serviço. Ou seja, sindicatos que não discutem as relações de trabalho e que o setor patronal coloca o salário que ele quer. Então tem como sim chegar nesse padrão. Nós estávamos numa linha de discussão desse tipo, que eu acho que poderia ser. Só que sempre vem o seguinte, eu quero regularizar as irregularidades que aconteceram. Nós não chegamos nisso. Né? E fala, nós podemos analisar? Podemos. Quer ver uma dúvida que se tem? Talvez antes da Lei 12.815, quando a exclusividade não atingia a capatazia e o bloco, é uma referência de discussão. Mas agora, neste momento que nós estamos vendo, você contratar fora do sistema, estaria burlando e ainda mais contratar sem ter essa discussão das relações de trabalho. Então, assim, nós estávamos no caminho, aí vim dizer, quero romper a exclusividade. Não, nós não aceitamos isso. Para nós organização da gestão da mão de obra, negociação das relações de trabalho, do vínculo, salário, condições de trabalho, o pacote social. Aí sim nós vamos saber o que fazer. Gerar emprego no porto, na organização da gestão da mão de obra, para ter o trabalhador formado agora, o trabalhador com a condição de atender o que nós queremos de tecnologia. E aí é um absurdo. Vou dar um exemplo. Santos aqui, tem 10 anos que não entra ninguém no sindicato, não no sindicato de estivadores, no órgão, na atividade de estivadores. Como que uma empresa aguenta ficar, como Paranaguá, 30 anos sem entrar um trabalhador novo e ter um turnover? Para você ir trazendo novo, você ir fazendo a política para o velho se encostar. Para fazer o processo de transição. De transição. Não existe empresa que aguenta ficar 30 anos sem fazer isso. E isso está na mão deles, da gestão deles. Isso é a organização da gestão da mão de obra. Para a gente ter esse trabalhador, se as relações de trabalho estiverem bem negociadas, o vínculo não é problema. O prioritariamente não atende a tudo isso que você está colocando, Adilson, em vez do exclusivamente? Porque exatamente, por isso que a gente fala, antes de chegar na discussão da exclusividade ou prioridade, nós temos um caminho a seguir. Este caminho não quer seguir. Semana passada eu vi o debate da audiência pública com a comissão de portos, apresentado pelo setor patronal. Eles deixavam claro, quem define o salário somos nós, quem discute a relação de trabalho somos nós. É uma posição tacanha. Ele não quer negociação coletiva, ele não quer o pacto social, ele não quer o diálogo social, ele quer definir as regras. Então, por isso que o problema de exclusividade e prioridade é um problema. Se você com a exclusividade ele não quer fazer a discussão do que é o correto de organização da gestão da mão de obra, de relações de trabalho, imagine com prioridade. Com prioridade a gente fica desempregado na mesma hora e a gente perde o emprego. Então a gente defende o quê? Queridos, vamos construir organização da gestão,
negociar as relações de trabalho. Vamos discutir isso aí, senão vamos chegar num ponto que, com o equilíbrio das coisas, talvez isso não seja tão relevante. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe o presidente da Federação Nacional dos Estivadores e também está conosco o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, a gente encerrou o primeiro bloco falando, especialmente o Adilson colocando o porquê não é viável e salutar a prioridade no lugar da exclusividade. E a gente vê, pelo que bem coloca o Adilson, que há um desequilíbrio de diálogo, por exemplo, com o órgão gestor da mão de obra. Brasil afora, portos fora do Brasil. Como acontece essa relação? Bom, o mundo ele tem vários modelos, né? Vamos pegar o modelo... O Brasil copiou muito o modelo europeu, né? Do landlord, das relações da autoridade portuária e da gestão dos terminais. Eu tenho aqui comigo um bom modelo, né? É o modelo de Antuérpia. Primeiro que é um modelo que ele conversa muito com a meritocracia, né? Então aqueles trabalhadores que se engajam mais, que se destacam mais, são privilegiados, né? Como em qualquer outro ofício, né? E lá é estiva avulsa. Tá? Lá você tem uma parte dos trabalhadores são vinculados, mas a maior parte é avulsa. Mas você tem E quem cuida do treinamento lá, é uma coisa interessante, é a própria estiva. Eles têm uma escola de capacitação que, na verdade, é o seguinte, para você ingressar no sistema, você passa por essa capacitação. E aí é tudo. Desde você fazer uma apeação de uma carga geral no navio, de você girar um tambor, dirigir um veículo, um ro-ro, por exemplo, ou seja, todo mundo faz tudo. Porque eu brinco assim, numa operação de ro-ro, né, só para o nosso espectador entender, uma operação de veículo, todo mundo quer estar no carro dirigindo para tirar o carro do pátio e colocar dentro do navio. Mas ninguém quer ficar dentro do navio puxando a catraca para fazer a apeação do veículo no deck do navio, né? E aí a gente começa a falar assim, esse trabalho é melhor do que esse trabalho, e não existe, obviamente, uma correlação clara de remuneração das diferenças do trabalho. Então, por isso que eu perguntei para o Adilson aqui e se a gente fosse para essa linha, né? Na linha do mesmo jeito que você tem em outras, na indústria, você tem escalas, né, níveis de aprimoramento distintos, de responsabilidade, enfim, de risco. Se bem que o risco está associado a um adicional no salário, sempre. Né? Então, não vou discutir a questão do risco, né? Porque isso tem um adicional de salubridade, tem um adicional de risco, eu vou trabalhar de madrugada, você tem um adicional de trabalho noturno, enfim. A lei trabalhista já preconiza isso. Mas vamos falar sobre distintas responsabilidades. Então, quem mexe, por exemplo, no equipamento, numa empilhadeira de 2 toneladas, né, que faz a estufagem de um container, de uma empilhadeira de vazios, né, que opera containers vazios, de uma heat stacker, que já opera container cheio, de um RTG, de um guindaste. Você tem técnicas distintas e aí eu entendo que você tenha níveis diferentes de salário. Isso não significa que esse aqui começou a mexer na empilhadeira de baixa tonelagem não possa chegar num nível maior. Pelo contrário, esse aqui é o rito de trabalho, né? Eu entendo dessa forma, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já é bem diferente, né? Aliás, nos Estados Unidos até fiquei pasmo, porque durante a pandemia, por exemplo, o Brasil que deu um show de operação, né? De trabalhar 24/7, mesmo com os acima de 60 anos em casa, né? Todas as atividades econômicas fizeram isso, né? Poupando quem era grupo de risco, quem não era grupo de risco, né? Durante o processo da pandemia. Nos Estados Unidos parou e, assim, com muito suor, se fez os trabalhadores trabalharem 14 horas por dia, né? Mas é outra lógica.
como nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um bichinho bem diferente do resto do mundo, né? Mas o que eu entendo que seria propício para o Brasil, já tirando conclusões aqui até dos 2 programas, o grande ponto é a discussão do piso salarial e dos patamares salariais da faina. Hoje, qual é a média de remuneração de um trabalhador portuário avulso de um trabalhador portuário vinculado? Depende muito do porto que você está. Tá. Né? Nós temos trabalhadores no Brasil que tem média de R$10.000 avulso, outros 6, 7, 5. Nós temos gente que está sem trabalho em Manaus, então depende muito de onde está. E a gente sempre defende a tese, tecnicamente, que um avulso ganha em média 20% a mais do que um vinculado. Mas no caso dos vinculados, como não tem às vezes a relação negociada, como acontece aquele fato de se utilizar um sindicato amarelo para definir as relações de trabalho, é um piso mais baixo um pouco do que isso. Por que pareça, o piso de Santos é um piso positivo, que acontece do vínculo. Mas nos outros portos do Brasil, às vezes, é mais baixo um pouquinho. Por isso que é tão importante encontrar uma discussão única, né? Para que portos Brasil afora possam seguir o mesmo padrão. Exatamente. Agora, o que o Tess colocou é muito importante. Nós conhecemos muito Antuérpia, né? Esse centro de treinamento que ele fala, tem um navio cortado, e você treina neste navio, é fantástico. É muito legal. Nós já mandamos 12 operadores lá treinar. Inclusive a parábola de melhor guincheiro foi um operador do Espírito Santo que foi lá e fez os camaradas ficaram loucos. Falaram, como é que o brasileiro chegou aqui e fez a maior palavra? E é isso, tem que ter treinamento, tem que ter trabalho. Você vê, ele falou trabalho avulso, né, e tem que passar por ali, é isso que nós queremos, que seja registrado, que seja isso. E lá eles têm garantia de remuneração básica. Quando eu defino quem é um trabalhador portuário, eu tenho um registro profissional, eu tento dar um nível de emprego para ele. E nível de emprego não é ser vinculado, o nível de emprego, inclusive, avulso, que ele tenha condição de trabalhar. E a tese que ele levantou, nós defendemos. E aí eu posso falar, e do Brasil, que eu sou do Espírito Santo, ele conhece muito bem, nós praticamos isso. A meritocracia. A meritocracia. Entra um trabalhador, no nosso caso, entra um trabalhador muito funcional para todas as atividades, ele passa por um treinamento e à medida que ele vai treinando, ele vai acessando a quadros especializados. E não participa de um quadro especializado quem não tem capacidade para isso. Antuérpia é muito legal. Antuérpia fala, para você fazer um curso de empilhadeira de pequeno porte, tem que ter X anos, 2 anos como trabalhador portuário braçal. Porque você tem que aprender a fazer estivagem. Não adianta você aprender a movimentar muita máquina, bateu no porão do navio, um plano de carga, onde é que eu vou botar a carga? Não, não é isso. Você tem que saber estivar primeiro, você tem que fazer o trabalho manual. Conhecer o processo, você pega o equipamento siderúrgico, por exemplo, é uma arte você fazer a estivagem do navio, com as cunhas de madeira, a piação, ou seja, tem que começar lá de baixo. Onde eu vivo, nós movimentamos um terminal fora da área do porto organizado, que nós estamos lá há 40 anos trabalhando, de 8 milhões de toneladas de siderúrgico. Aí eu faço o curso de empilhadeira de pequeno porte. Com X anos, empilhadeira de grande porte. Com X anos, headstack, transtainer. Com tantos anos, portainer. Então, nós defendemos esta tese, que tenha quadros especializados, que passe pela formação. Nós praticamos isso no Espírito Santo. Se é um quadro de guincheiro, são guincheiros que têm toda a capacidade de exercer e só nós exercemos aquela função. Se não tem capacidade, é sacado do grupo, vai fazer treinamento, tem oportunidade, mas se não tiver condição, está fora da participação. Então, nós defendemos esse sistema que tem a meritocracia, que tem os quadros de funções especializadas, inclusive para a chefia, inclusive para o comando, que tem que saber coordenar uma operação no navio. Não é só dizer, sou um contramestre, não é só dizer, sou um chefe. Tem que saber o que vai fazer, coordenar a equipe, relações humanas, saúde e segurança no trabalho para proteger todos os trabalhadores. Então, nós defendemos isso nessa organização de gestão da mão de obra. Como replicar esse modelo do Espírito Santo para os demais portos do Brasil, como, por exemplo, o Porto de Santos? Nós temos conseguido ter essa evolução. Um dos papéis que eu vim para ser presidente da Federação Nacional de Estivadores é evoluir a organização da gestão da mão de obra. E nós já conseguimos fazer isso em vários portos. Vou dar um exemplo do Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro tinha uma média salarial do avulso baixíssima, R$ 1.200, R$ 1.500.
Eles começaram a trabalhar esse serviço de ter a especialização, de ter a formação. Eles foram tão bem nisso que onde tinha vínculo empregatício no porto de Sepetiba, eles retomaram o trabalho. E até depois o terminal queria que eles assumissem a capatazia. Parei, mas você não pode assumir a capatazia, tem que fazer da estiva. Sim. Ou seja, evoluiu a média salarial deles hoje. Melhorou a vida do trabalhador. Está beirando R$8.000. Está beirando R$8.000. Olha só de que patamar que saiu para fazer isso. Nós queremos fazer isso em Santos também. Nós temos debatido com o Sindicato de Santos, tem apresentado o modelo de organização e é esse, inclusive, que temos um consenso com a FENOP de tentar fazê-lo. Tá certo? Para que ocorra isso aqui e que eu acho que, se isso acontecer, é uma evolução muito grande de todo o sistema portuário. Como é que está o diálogo com o sindicato local daqui, Adilson? Muito bom, desde que a gente assumiu a Federação Nacional de Estivadores, saúdo aqui o presidente Bruno e toda essa diretoria, saúdo os outros sindicatos, como o companheiro Miro da Capatazia, a gente trouxe o planejamento estratégico da federação e essa organização da gestão da mão de obra para fazer. O que a gente precisa é destravar aqui o processo de negociação coletiva, que é muito entravado, é muito traumático, principalmente com o vínculo empregatício, sem muita negociação de relação de trabalho, nos terminais todos de container, onde não tem mais avulso. Então é tudo muito entravado, é muito emocional. Então nós estamos trabalhando isso para mostrar que a gente tem que ter muita eficiência no nosso trabalho, mas que o setor patronal também tenha confiança nisso e a gente possa fazer. Já fizemos uma análise, por exemplo, dos terminais de contêiner do valor que eles pagam. Cabe tranquilamente um terno de avulso dentro das teses que nós estamos defendendo aqui. Nós temos que romper esse emocional, trabalhar a qualidade dos trabalhadores, mas tem que gerar emprego aqui. Não tem que ter medo de botar novos trabalhadores e estivadores. Pelo contrário, precisa para oxigenar. Precisa para ter novos pensamentos, precisa para ter evolução. E a gente treinar e fazer isso adequadamente para poder atender isso que nós estamos falando. Para atender, se possivelmente, o avulso, que tem como a gente encaixar o avulso dentro do curso de análise que nós estamos fazendo aqui, mas também para atender o chamado do vínculo empregatício, sem nenhum problema. A gente faz mais um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouquinho do perfil atual do trabalhador avulso portuário, do estivador, e quem vai ser ou quem pode ser o estivador do futuro. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto e Negócios. A gente abre o último bloco com o tradicional Momento Ábitra, com Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal! A Ábitra tem mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas tecnológicos comunitários. Toda essa experiência faz da Ábitra a entidade pioneira no fomento à inovação do setor logístico portuário. Aliás, a Ábitra nasceu daí, ao atender a demanda para criar um sistema que ajudasse a retirar as cargas da área do cais do porto para serem inspecionadas e nacionalizadas em áreas alfandegadas retroportuárias, no Porto de Santos. O famoso DTE, que permitiu um significativo aumento da capacidade operacional do porto. Ao longo desses anos, a gente foi ampliando essa atividade e hoje são nada menos que 12 sistemas de comunidade portuária desenvolvidos e mantidos pelo nosso time de TI. Eles ajudam a agilizar e melhorar o despacho aduaneiro e a inspeção das cargas, além de aperfeiçoar a vigilância das áreas alfandegadas. Também contribuem para assegurar o acesso e o deslocamento de pessoas e veículos nesses locais e aprimorar as análises de riscos. O mais recente desses sistemas é o Confere Web. E anotem aí, ele veio para revolucionar a rotina dos terminais e recintos onde acontece a verificação e a conferência de cargas do comércio exterior. Com o Confere Web, toda essa atividade é feita remotamente e em tempo real, em um ambiente de internet comprovadamente seguro. O sistema conta com recursos avançados para realizar videoconferências que são feitas em uma sala virtual criada exclusivamente pela Ábitra. É nessas salas onde ocorrem as interações online entre o recinto, o fiscal e o dono da carga, ou o seu representante legal.
Para cada conferência é feito um agendamento e gerado um protocolo de controle de acesso à sala virtual. Por questão de segurança, para participar da conferência remota, os participantes são obrigados a usar certificado digital. Assim, de qualquer lugar onde estiver, o agente fiscal pode acessar as imagens que são captadas pelas câmeras do recinto alfandegado. O Confere Web atende todas as exigências da portaria COANA número 75 e é reconhecidamente a melhor solução e a mais barata desse tipo no mercado. Ele pode ser implantado a preço de custo em todo o Brasil. Para isso, o recinto precisa apenas se filiar à Arbitrar. E como se trata de um rateio de custos entre os associados, conforme cresce o número de associados, o valor do Confere Web para cada um deles vai caindo. É a Arbitrar inovando mais uma vez, sempre de olho nas demandas do setor e dos nossos associados. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo. E a gente volta com os nossos convidados para essa última etapa. A gente recebe hoje o presidente da Federação Nacional dos Estivadores, José Adilson Ferreira, e também participa aqui comigo o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Adilson, se a gente puder fazer um raio-x atualmente, de uma maneira global, não pensando porto a porto, mas de uma maneira global, quem é o estivador de hoje? O estivador de hoje deveria ser o que o complexo portuário precisa. As partes tinham que analisar, né, um complexo portuário e falar o que eu preciso. Vou te dar um exemplo. No Espírito Santo eu tenho ArcelorMittal, Suzano, Vale. Como eles contratam os trabalhadores dele? Em que nível contratam esses trabalhadores? Segundo grau, noção de inglês, tem que entender de informática, tem que ter tudo isso. Nós fazemos uma seleção em cima disso. Quem vem para o sistema tem que ter a condição de atender o nível de contratação que o nosso cliente precisa. Quando você faz isso, você leva trabalhadores para o órgão, gestor de mão de obra, que tem condição de atender ao trabalho avulso e, quando chamado por vínculo, também é o trabalho vinculado, uma coisa trabalhando junto com a outra. Então, esse é o perfil que nós precisamos. O que cada complexo portuário tem de exigência, de necessidade, de tecnologia para poder ser atendido. Técio, falando em Porto de Santos, no maior complexo portuário do Hemisfério Sul, qual é o perfil desse trabalhador na sua avaliação? Bom, Porto de Santos é um universo, né? Pela própria natureza multipropósito do complexo portuário e pelas diferentes empresas que estão aqui, os diferentes terminais, você tem culturas empresariais e corporativas distintas, esse foi um dos temas que a gente trouxe aqui também, sim, né? Então, o vinculado, ele entra na cultura da empresa, né? Quando eu digo para o nosso espectador entender, quando a gente fala de cultura corporativa, a cultura, a gente entrevistou várias vezes aqui a equipe da Eldorado. A Eldorado tem uma cultura corporativa específica, né? De comprometimento, enfim, tem aqueles... Atitude de dono, que se resume na atitude de dono. Exato, né? Então, isso faz parte da cultura corporativa da Eldorado. A BTP, ela, por exemplo, coloca a questão da inovação, né, da diversidade. Isso é cultura corporativa da empresa. Santos Brasil, da mesma forma. Exato. Então, assim, cada empresa tem a sua assinatura cultural. Então, o vinculado, ele tende, aliás, ele entra nessa formação. Ele precisa cultural. se identificar com essa cultura. Exato. O avulso, ele tem que... ele opera em diversos, mesmo sendo especializado, ele vai acabar operando mais de uma operação, né? Vou pegar a mesma celulose. Hoje a celulose no Porto de Santos é a que mais emprega o avulso. O avulso. Né? E eu posso destacar que a Bracel é a maior, até pelos volumes que ela tem feito ultimamente, é a maior empregadora de avulso. E ela sempre tem navio no berço, operando, né? Aliás, de todos os players celulose em Santos, em função de um regramento de berço, sempre tem um navio operando e a única empresa que teve navio esperando na barra para poder operar, né? Mas isso é um assunto para um outro programa. Ela tem capacidade hoje de vincular parte da mão de obra, como o Adilson colocou, e trabalhar também com avulso. Então, eu entendo que o trabalho avulso, ele se encaixa no porto em função das demandas que oscilam
durante a semana, né, durante o tempo de trabalho, justamente por essa questão de você não estar todo o tempo com o navio no berço, né? E aí, Mas, dentro dessa, desculpa te cortar, dentro dessa lógica que são estabelecidos os ternos. isso. Na verdade, assim, o terno, cada frente de trabalho é um terno. E aí tem lógicas de escalação, quantas pessoas eu vou escalar para estar em solo, quantas pessoas quantos trabalhadores eu vou escalar para estar a bordo. E aí depende de navio para navio, depende de operação para operação, né? Por exemplo, uma operação de ro-ro, que eu mencionei aqui, para você fazer ela de forma bem eficiente, a operação de ro-ro é um exemplo claro de que o avulso tem que ser o avulso para operar numa operação de ro-ro. Você não tem navio de ro-ro todo dia, né? Você precisa de uma quantidade imensa de trabalhadores naquele momento para fazer uma operação rápida. E esse avulso para operar um navio ro-ro, quem é? Ou quem precisa ser do ponto de vista de qualificação na avaliação de vocês? Bom, aí nós vamos entrar no perfil do trabalhador. Eu até mencionei aqui antes do programa, eu falei várias vezes São Sebastião, a melhor operação de ro-ro, que hoje não tem operação de ro-ro, mas quando eu tinha operação de ro-ro em São Sebastião, a melhor operação de ro-ro do país era de São Sebastião, né? Inclusive a Volkswagen, ela fez uma auditoria das operações de ro-ro da marca dela no Brasil, e a máxima nota foi no Porto de São Sebastião. Foi de São Sebastião. E aí é aquela coisa do treinamento do esmero. Então, lá nós desenvolvemos, você não entra de fivela, de cinto na operação de ro-ro, você tira o relógio e a aliança. É excelência na prestação de serviço. É no detalhe, né? Então, assim, isso foi com um aprendizado, a gente aprendeu isso com a Volkswagen, e aí virou padrão. Virou padrão, todas as marcas vieram operar em São Sebastião. Então, assim, existe trabalho avulso de qualidade? Lógico que existe. Sim. Lógico que existe, né? Existe trabalho que tem que ser o avulso? Eu dei o exemplo do ro-ro, claramente. Sim. Né? Agora, a oportunidade, aí é a minha opinião, a oportunidade você tem que dar para as empresas também vincularem, também, e não vou dizer nem por uma questão de relação capital-trabalho, né, da questão da remuneração, porque a gente concluiu aqui no primeiro bloco que é possível sentar para negociar pisos salariais das categorias. E você ter aí os rankings, né, salariais em função da especialização, em função da evolução dentro da categoria. O grande ponto que eu defendo a questão da vinculação eu quero ter um trabalhador vinculado para entrar dentro da minha cultura corporativa e vou trabalhar com um range, com um grupo de trabalhadores avulsos. Ou seja, no final, o que falta é negociação. E dá para ver esse equilíbrio, né, Adilson, entre o trabalhador vinculado, que o terminal quer, que faça parte, que absorva aquela cultura corporativa, e o trabalhador avulso, que tem serviço, um serviço que pode ser um serviço que exija dele uma capacitação e que dê a ele uma remuneração boa, não tem? Tem sim, ó. O exemplo que ele disse do ro-ro, quando chegou a operação, não só o comportamento de responsabilidade, que é tirar o anel, que são os procedimentos que têm que ser feitos, foi executado os treinamentos corretos do que precisava a operação. Então pegou aquele quadro de avulso, que é o avulso que todo mundo fala aí, treinou ele, especializou e falou quem tem capacidade de operar. E foi uma excelência na operação. A mão de obra avulsa se encaixa muito onde é mais intensivo de mão de obra. Sim. O ro-ro, siderúrgico, sacaria, celulose. Então basta você treinar. Existe um gap que se fala que é exatamente esse problema do que o Técio falou. Não, mas o cara vinculado ele se encaixa melhor ali, ele está mais naquele equipamento. Com os quadros especializados para cada função, você diminui essa questão. Que você vai estar com pessoas especializadas no sistema de rodízio, atendendo aquele equipamento mais vezes. Foi o caso que nós fizemos agora em Santarém. Em Santarém estava essa discussão. Se consegue, não consegue operar um MHC numa balsa para botar no navio. Fizeram um quadro especializado, treinados de 15 operadores no avulso, naquele sistema de rodízio, e que vai dar possibilidade para outros, mas desde que treina, que tenha responsabilidade, que qualifique. E estão hoje lá executando perfeitamente o MHC no Rio. Teve um conflito negocial, não se queria, tem que colocar o cara da empresa e tal, mas conseguiu fazer o treinamento em Santarém, num grupo de operadores que atendeu
entendeu aquela operação muito bem e conseguiu fazer isso. Fazendo o quê? Analisando como é que o outro pode entrar também. Passa pelo treinamento, passa por tudo. Tem que seguir as regras de responsabilidade do que tem que ser feito e você vai conseguir ter quadros para poder atender. Então, é muito importante ver você falar. O avulso se encaixa muito bem, porque é uma tese que nós defendemos. É um erro no Brasil colocar um contra o outro. Vou dar exemplo de Antuérpia. Por que você tem muito mais vinculado na Europa, em Roterdã? Porque não é o 60 e 40. O porto é mais intenso de mão de obra e de container, que tem mais tecnologia. Nós não, nós somos ainda temos muita carga geral, intensiva em mão de obra. Cabe o trabalho avulso e ele casa perfeitamente os dois modelos, mas nós temos que trabalhar treinamento, tem que trabalhar a organização da gestão da mão de obra, temos que negociar as relações de trabalho, o restante é detalhe. Adilson, fazendo um recorte aqui para o perfil do trabalhador portuário avulso do Porto de Santos, que é o maior do Hemisfério Sul. Quais são os desafios que precisam ser vencidos e qual é o perfil desse trabalhador que hoje está na ativa? Primeiro, é o que nós falamos, precisa gerar emprego no trabalho do órgão em Santos. Não tem que ter medo disso, que a empresa precisa ter mais trabalhadores. Então, o perfil desse trabalhador está um pouco mais, com a idade mais avançada, não é isso? E isso tem algumas dificuldades de tomada de decisão. Segundo, treinamento, tem que treinar esse pessoal. Na semana passada eu estava aqui em Santos, na mobilização, o que mais os trabalhadores me cobravam, rapaz, treinamento, tenho treinamento, eu já estou fazendo, tem que treinar esses trabalhadores. Terceiro, tem que organizar a gestão da mão de obra. É um pleito da federação, dimensionar o quadro de quantos trabalhadores efetivamente precisa. Quando eu dimensionar esse quadro tem que atender às requisições de trabalho. Controle com assiduidade, com compulsoriedade. Se nós queremos ser avulso, se nós queremos ser eficiente, se nós queremos manter a exclusividade, nós temos que atender o nosso trabalho com qualidade. Trabalhando a responsabilidade, trabalhando a eficiência de treinamento, trabalhando a responsabilidade de atender. Não Com pode certeza. ficar um navio com um terno sendo requisitado e não ser atendido. Chegou no Tem que ser ponto. atendido e ser atendido muito pesadamente. Isso é a organização da gestão da mão de obra, que nós não trabalhamos, talvez dê outro programa isso aqui, mas que nós temos consenso do que tem que ser feito, porque essa é uma orientação da Federação Nacional de Estivadores. Nós temos um cliente para ser atendido, nós temos que fazer a nossa mão de obra ser a melhor. Por isso que eu digo que no meu porto nós temos 80% da nossa remuneração fora da área do porto organizado, onde não existe exclusividade. 2 terminais privativos fora da área do porto organizado. Adilson, você chegou num ponto que eu acho que ele é fundamental, que é a questão do controle da assiduidade. Como você bem colocou, o trabalhador portuário precisa atender bem o seu cliente. Como a federação, por exemplo, trabalha com os sindicatos, vou dar exemplo novamente do sindicato do Porto de Santos, que atua aqui no Porto de Santos, para conscientizar a respeito da importância do controle da assiduidade, para que não haja, por exemplo, atividade para escala para ser completada, que não é completada não por falta de trabalho, mas por falta de interesse. Esse é um programa que a gente trabalha pesadamente. Esse é o trabalho que nós viemos fazer aqui, apresentar o planejamento da federação e conceitos que nós já defendemos há muito tempo. Se eu organizei, eu olhei as requisições anuais e vi assim, quantos trabalhadores eu preciso dentro das equipes de trabalho que nós negociamos, que é cada navio como deve ser, mas nós vamos, do nosso lado do trabalhador, olhar a ergonomia, olhar o esforço físico e tudo. Do outro lado, o setor patronal tenta sempre puxar isso para baixo. Nós temos que chegar no entendimento. Dentro disso, eu falei, quantos trabalhadores eu preciso? X. Quando eu tiver isso, eu vou analisar. Ele está abaixo do meu nível de requisição. Se ele estiver abaixo, preciso ter acesso aos quadros. Se ele estiver acima, tem algum plano de incentivo para poder ter desligamento? O Rio de Janeiro fez isso muito bem, enxugou os quadros direitinho. Agora, feito isso, eu sou trabalhador avulso, mas eu tenho responsabilidade. Se tiver um jogo do Brasil, o Porto não pode ficar parado, porque tem um jogo do Brasil que eu sou trabalhador avulso e todos nós vamos assistir o jogo do Brasil. Sem dúvida. Não, se tem requisição de mão de obra, nós temos que ter responsabilidade para atender. Se eu quero exclusividade, se eu quero me manter avulso, eu tenho que ter responsabilidade pronto para trabalhar. A 137 faz isso. Ela fala que tem que viver do porto quem é do porto,
Mas ela diz, você tem que estar disponível para atender o trabalho. Aí sim, os trabalhadores no primeiro momento têm medo de assiduidade, mas a assiduidade ajuda a você manter a sua média salarial mais alta, você manter um grupo que você consegue treinar muito mais, fazer os quadros especializados e você atender melhor a mão de obra. Quando passa por essa barreira, você vê que a assiduidade não é tanto problema assim. Você é avulso, respeitados os descansos, respeitados os dias que você pode descansar durante um mês, mas você tem que ter responsabilidade em atender o trabalho. E eu diria até mais que nós usamos isso em alguns portos do Brasil já, a compulsoriedade. Se eu fui lá e registrei presença e o sistema precisa, eu tenho que trabalhar. E eu vou mais além ainda, inclusive atendimento multifuncional. Porque eu não posso deixar o porto parar, eu tenho que fazer ele funcionar, eu tenho que trabalhar isso bem. E isso faz parte da qualidade do nosso serviço, faz parte de atender bem o cliente. Adilson, eu queria muito agradecer a tua presença, a clareza com que você tocou em pontos que são muito sensíveis. Quando nós ouvimos o presidente da FENOP, ele trouxe à tona aquilo que os operadores, as operações portuárias, elas têm como necessidade, e ouvir, né, do presidente da Federação Nacional dos Estivadores que há também, né, o mesmo intuito em qualificar, em capacitar, em oferecer excelência no serviço. A gente está falando de uma relação que busca atender, né, Técio, a questão da atual demanda que está posta nos portos brasileiros. Não há como a gente ser resistente à evolução, à tecnologia, aquilo que vem não para substituir, mas para permitir que o trabalhador portuário, seja ele avulso, seja ele vinculado, tenha melhores condições de trabalho, uma melhor remuneração e, assim, desta maneira, uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado pela tua participação e disponibilidade de falar de maneira tão clara de todos os assuntos. Tem um tempinho ainda? Tem. Tudo que falo, eu já repito sempre isso, talvez o teste já viu, eu já testei. Então, eu não estou falando aqui porque eu não fiz e porque não faço. E vou dar um exemplo disso aí. Nós não temos que ter medo da tecnologia. O terminal de Porto Céu quis fazer um equipamento automático. Primeiro momento, os trabalhadores, vão quebrar o equipamento? Eu falei, não, eu vou pegar os melhores guincheiros de Vitória e vou botar para desenvolver o equipamento. Porque nós vamos ter que buscar nisso nova forma de trabalhar, nova forma de buscar. Com certeza. Sabe o que aconteceu? Embarcamos a carga no Espírito Santo e fomos descarregar, nós fomos descarregar ela em Verbrugge. Descarregamos para vender o equipamento. Olha só, eu já saí de trabalhar só no meu porto, já fui na Holanda, que se diz que é o melhor porto do mundo, descarregar a carga para vender o equipamento que é da empresa. Contrapartida, eu falei, meus queridos, tem como ter algum royaltyzinho para os trabalhadores? Para todos os trabalhadores portuários? Tem como melhorar o nosso pacote social? Tem como melhorar a nossa qualidade de vida? Porque pode ser que vão ter que discutir na equipe a redução de equipe, principalmente dos arrumadores, que é automático. Vão pegar esses trabalhadores, vão treinar em outro lugar, vão melhorar a condição. Vamos Mas você qualificar. vê, você já tem um estivador que saiu da posição simples de estivador, foi num outro porto do mundo, onde é alta tecnologia, vendeu o equipamento que ele ajudou a desenvolver e trazer muito mais agregação de valor para a qualidade do nosso serviço. Muito obrigada, Adilson. Eu acho que tudo que ele disse aqui, né, Técio, vem muito de encontro com aquilo que o Porto Negócios vem defendendo ao longo das 4 temporadas. Não é fechar portas de trabalho, mas é ofertar novas oportunidades para que o trabalhador portuário ganhe de uma maneira muito mais concreta do que única e exclusivamente apenas na remuneração. E a melhoria contínua, né, Nathalie? Eu acho que quando a gente sempre busca aprimorar o que a gente faz hoje e o de amanhã é melhor que o de hoje, a gente está no caminho correto. Eu acho que essa é a lógica atual posta da relação capital-trabalho. O Porto Negócios dessa noite termina agora. Você que ficou conosco, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Tchau.
Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.